Hoje a gente vai falar de uma empresa que está entre as 3 maiores empresas do seu segmento no Brasil, porque a empresa dele cresceu absurdamente numa escalada de vendas e de crescimento estruturado, que ele vai contar um pouquinho para a gente hoje, nosso grande amigo Ian da In-House. Vendemos sem ter nada. Aí depois que vendeu, a gente foi correr atrás. Aí disse, como é que vai ver, qual é a gôndola que vai botar, qual é a geladeira, qual é a posição dos produtos, tudo isso aí a gente foi descobrir depois. Foi montando, onde é que bota uma Coca-Cola, que liga isso aqui, como é que tem que botar tomate. Aprendendo na frente do cliente. Aprendendo na frente ali. Mas a primeira loja ficou um brinco, a gente tem fotos dela, é maravilhosa. E deu tudo certo. Acho que a lição é isso, que o que você quer puxar aí é realmente você primeiro tem que vender sua ideia, fazer o negócio e depois você corre atrás e tenta melhorar. E quando o Ian falou agora que começou a vender lojas performadas, eu pensei nas usinas performadas. Sim. Porque tem muito integrador, muito empreendedor, investidor que faz ali a sua usina, aí que é o processo tradicional. Contratar sangue, a gente vai atrás de cliente, a gente vai fazer a gestão, só que isso vai levar um tempo, né? Então, do dia que você colocar o dinheiro no negócio até você ter o primeiro retorno, às vezes vai levar 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? Dependendo também da operação. Mas existe um mercado secundário também, que é o que o Ian falou, que, cara, tem usina que já está performada, está com o cliente, está rodando bem, está na nossa gestão e às vezes o cara, por algum motivo, teve uma dificuldade ou então ele tem várias usinas e ele quer vender só uma, ele coloca ela à disposição do mercado, o mercado compra pagando um ágio, pagando um prêmio para ele, né? E aí ele tem liquidez para fazer outras coisas. Então, fala galera, seja bem-vindo a mais um Sunnycast. Hoje, de novo, um episódio do Energia de Dono para a gente trazer, como a gente sempre trouxe aqui no Sunnycast, pessoas que fazem acontecer, que põem a mão na massa, que transformam a vida de pessoas e transformam a vida de mercados. Hoje a gente vai falar de uma empresa que está entre as 3 maiores empresas do seu segmento no Brasil. Ela é uma top 3 nacional de mercados autônomos. Talvez você já conheça aquele mercadinho conveniente que tem no condomínio do seu prédio ou de alguma grande empresa e que a gente viu se espalhando aí pelo Brasil de uma maneira muito agressiva. O cara que está aqui é um empreendedor, é um cara que desce ali na operação, que entra com tudo, apertando parafuso todos os dias, que sofre, que chora, mas que também comemora grandes resultados, porque a empresa dele cresceu absurdamente numa escalada de vendas e de crescimento estruturado, que ele vai contar um pouquinho pra gente hoje, nosso grande amigo Ian da In-House. Isso aí, cara. Vamos cair direto aqui nas perguntas, porque o tema é quente. Como é que foi, cara? Como é que você entrou nesse mercado? O que é que te fez empreender? Simbora. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Tá? Meu nome é Ian, sócio fundador da In-House Market. E respondendo a sua pergunta, né, a primeira pergunta, vamos lá, né? Eu sempre quis empreender, acho que desde bem pequeno. E, enfim, a minha trajetória foi quase que uma preparação para isso. Poderia contar aqui, mas já indo direto ao ponto. Quando, ali por volta de 2019, eu e meu sócio, né, o Léo, a gente já falava de empreender desde 2015, a gente já fez um projeto ali que não deu muito certo, que a gente foi trabalhar, cada um foi para um país, e aí quando chegou em 2019 a gente voltou, a gente conseguiu se estabilizar nos empregos, todo mundo em cargo de gerência, e a gente já estava começando com um projeto, que era um projeto chamado Storage Bud, o negócio estava andando. E aí foi ali em 2020, no começo, mas antes da pandemia, isso é importante, eu conheci o conceito. Eu fui no prédio da minha esposa, na época era namorada, e aí lá tinha um mercadinho. E aí na hora que eu vi, eu já consegui sacar que ali seria um business de sucesso. E aí fui fazendo ali sozinho, botei no Excel, fiz um business case, né? Enquanto isso eu estava tocando já o projeto, já tinha marca, já tinha plano de negócios, né? Com o Léo a gente já estava olhando fornecedor, tudo isso. E aí um dia eu abri para ele, dia 5 de abril, a gente tem até o WhatsApp gravado, e aí eu falei para ele, Léo, olha, tem essa possibilidade aqui que eu estou vendo, eu acho que talvez seja mais interessante do que o que a gente estava falando. E ele topou, foi
ele gostou do conceito e a partir daí a história. A gente entrou e aí logo depois veio a pandemia, né? E a pandemia, quer dizer, ali já foi pós-pandemia, né? Mas o conceito do mercado eu descobri antes. Mas a pandemia veio e ajudou, né, no Mas processo. vocês passaram a pandemia pensando no projeto, é isso? A gente não pensou muito, não. A gente, dia 5 de abril, a história é interessante. 5 de abril a gente mandou primeira mensagem. No dia 26 de junho, a primeira loja já estava em operação em Fortaleza, sendo que eu morava nessa época em Porto Alegre e Léo morava nos Estados Unidos. A gente fez tudo remotamente. Eu só vim aqui para Fortaleza para fazer a montagem das primeiras lojas. E aí vendo, né, que a gente estava muito com aquele conceito de piloto. E aí quando a gente monta aqui a primeira, vem a segunda e os contratos chegando a terceira, a quarta, a quinta, aí eu tomo a decisão de vir para cá, para Fortaleza e o resto é história. Muito massa, cara. Cara, é legal ver porque assim, o empreendedorismo, ele muitas vezes não nasce de uma... de algo que seja inédito, né? A inovação ela não é exatamente inédita. A tua história é tipo, eu vi o troço e falei, cara, isso aqui é muito legal, vou fazer isso. E aí você foi inovar, provavelmente mudando muito dos modelos, mas tu não criou o conceito, né? O conceito já existia. Exatamente. A gente não criou o conceito de mercados em condomínios ou mercados autônomos. Ele surgiu ali em Curitiba. O curioso é que ele, assim, do jeito que ele é mesmo, ele, com essa natureza, principalmente com foco em condomínio, ele é brasileiro. É um negócio que você... você não vai ver fora do Brasil. A gente que está começando... A gente, digo, alguns players já estão exportando hoje para fora, ali para os Estados Unidos, para a Colômbia, México, etc. Legal. Mas é um negócio inerentemente brasileiro. E aí ele surgiu em Curitiba por causa da tecnologia, né? O pessoal foi começando a desenvolver algumas tecnologias de automação, de compras, cartão de crédito também, com o Blue Bank, foi criando um ecossistema meio que preparando para aquilo ali. E as empresas lá de Curitiba começaram a fazer alguns projetos pilotos, e aí surgiu esse projeto que eu vi, foi o primeiro que teve lá em Porto Alegre, foi o primeiro de Porto Alegre e foi o que eu vi. E aí, exatamente, eu olhei e disse assim, cara, isso aqui é legal. Mas realmente, ele ainda estava muito cru, tinha muita coisa para ser melhorada. Então, no Brasil, isso começou em Porto Alegre, é isso? Começou em Curitiba. Assim, ninguém sabe direito qual a empresa que começou. A gente sabe que foi no final de 2019 e começo de 2020, né? A gente, por exemplo, começou oficialmente ali no dia 5 de abril. Mas a gente sabe que foi por ali naquela região. E realmente a gente não inovou nesse momento, né? Então a gente viu o modelo e disse, pô, esse modelo aqui ele vai escalar, ele vai se desenvolver, isso é muito importante. Tem espaço para inovação dentro desse modelo, tem muita coisa que dá para melhorar. Então a gente viu isso como uma oportunidade. Como eu e o Léo somos engenheiros de computação por formação, a gente gosta muito de tecnologia, então a gente disse assim, olha, a gente quer montar um negócio, mas tem que ter tecnologia, porque senão a gente não vai poder usar a nossa expertise. E aí a gente viu que esse business, embora ele tenha as lojas próprias ali, que são físicas, reais, mundo real, ele tem a parte de tecnologia, que é onde eu acho que tem muita oportunidade de inovação. Se quiser falar de inovação, a gente pode falar de tecnologia. Eu fiquei até assim, curioso agora quando você estava contando que você tem 2 engenheiros de computação que de forma remota resolveram empreender num modelo novo e começaram a fazer um negócio que a um primeiro olhar, ele tem muita tecnologia embutida, mas é um negócio físico, né? Isso. Então, como é que foi que vocês conseguiram fechar esses primeiros contratos e fazer tudo isso online, né, sem estar presencial? Porque muitas vezes quem quer empreender fala, não, tem que esperar o momento certo, tem que acontecer isso daqui, tem que acontecer aquilo ali. Para aí sim, quando isso acontecer, eu vou começar. E vocês não, parece muito mais que vocês já tinham, como você falou, essa pretensão de empreender juntos. Você viu ali uma oportunidade, trouxe para o Léo, vocês acharam que seria um bom negócio ali para testar. E aí vocês conseguiram já montar a primeira, montar a segunda, e depois que eu vou para Fortaleza, cara, explica um pouquinho como é que foi isso. Legal, ótima pergunta. Eu tive a oportunidade de trabalhar com times comerciais, né? Eu trabalhei em área de negócio e eu conheci pessoas do comercial. Eu vi como eles trabalhavam. Eu nunca fui do comercial, mas eu entendi a dinâmica e a importância do comercial e como ele vem na frente. Eu já tinha isso muito claro antes de montar a in-house. Então, no dia que a gente decidiu, né, que a gente ia montar a in-house, eu meio que já sabia o que tinha que ser feito de primeira. Era uma apresentação comercial. Então, a primeira coisa que a gente fez foi montar uma apresentação comercial, explicando qual que era o produto, né, seguindo uma lógica ali, já com precificação. Não havia precificação, né, era de graça, né, porque era para os nossos síndicos, né? A gente montou, enfim, com toda a estrutura, explicando o modelo de negócios e tal, e a gente saiu correndo atrás na internet de síndico, em Fortaleza, entendeu? E Léo começou ele criou uma metodologia de entrar pelo Instagram, né, de procurar e achar ali e olhar site de imobiliária e ligar mesmo, assim, totalmente cold call, e ele acionar os contatos dele aqui, porque ele é originalmente daqui, né? Ele morou aqui. Então ele foi procurando, e aí no começo foi relativamente fácil, porque a gente tinha
uma apresentação muito boa, o produto é um produto, como vocês veem hoje, é um produto que tem aderência, é de graça pro síndico, e a gente só apresentava, no começo bem nervoso, né? Porque, né, com muitas dúvidas, nós tínhamos dúvidas também, e a gente ficava querendo entender quais seriam as dúvidas do síndico. Sempre as dúvidas eram sobre quais são as responsabilidades do condomínio, como é que seria, como é que funciona o espaço. A gente não tinha foto de uma loja. Então, o que a gente fez? Botava uma foto de 3D do projeto. É o que tinha. Então, a gente apresentava lá para eles. Vendia o sonho, né? Vendia o sonho, totalmente vender sonho. Aí, nos primeiros casos, alguns síndicos já fecharam na hora, alguns casos a gente foi para a assembleia, mas, em geral, a recepção era muito boa, porque é um produto que, quando o pessoal vê, né, faz todo sentido. Então, foi assim, mas assim, respondendo de forma curta, foi comercial. A gente saiu vendendo. Vendemos sem ter nada. Aí depois que vendeu, a gente foi correr atrás. Aí disse, como é que vai ver, qual é a gôndola que vai botar, qual é a geladeira, qual a posição dos produtos, tudo isso a gente foi descobrir depois. Né? E muita coisa só fui descobrir quando eu cheguei aqui, né? Que eu estava em Porto Alegre, quando fui abrir a primeira loja, eu montei a primeira loja, condomínio reservado. E aí cheguei lá e a gente não sabia nada, assim. Aí foi montando, onde é que boto uma Coca-Cola, que liga isso aqui, como é que tem que botar tomate. Aprendendo na frente do cliente. Aprendendo na frente ali. Mas a primeira loja ficou um brinco, a gente tem fotos dela, é maravilhosa. E deu tudo certo. Acho que a lição é isso, que você quer puxar aí, é realmente você primeiro tem que vender sua ideia, fazer o negócio e depois você corre atrás e tenta melhorar. Né? Se você pegar dessa primeira loja para a loja que a gente tem hoje, tem lojas gigantescas, maravilhosas, todas bonitas assim. E lá era uma loja muito mais simples. Então você faz primeiro, evolui depois. Essa é a dica aí. Muito massa. Assim, o primeiro ano, ele foi de um ano de muito teste, aprendizado, ou vocês saíram, pegando só o que você está falando aqui da venda, vocês continuaram vendendo? Tipo assim, curiosidade. Vocês fizeram a primeira venda, deu certo, colocou de pé, pá. Você falou assim, cara, vou dar um tempinho para ver quais são os problemas que podem existir nessa operação. Ou não, bora, vamos vender, vamos expandir. Como é que foi esse comecinho do comecinho? Eu acho que foi um começo de vendas, né? E de estruturação, mas assim, ao mesmo tempo. A gente estava sempre empurrando ali. Vou até contar a história como é que foi, né? Então, a gente monta as lojas aqui primeiro num pequeno, uma salinha, né? De um escritório, que a gente usava como galpão e escritório. E a gente foi lá e usava um carro, que era o carro do nosso amigo Paulo aqui, que foi o primeiro colaborador. E aí o Paulo, a gente botava no carro dele, que era um Golf, e levava lá nas lojas e era o que a gente tinha. E aí foi fechando o contrato, vai aumentando o estoque. Aí aumentou o estoque, chegou um ponto que disse, cara, isso aqui já não dá mais. A gente já tem que ir para uma sala maior. Aí o mesmo cara que alugava a gente, que era o Ítalo, grande amigo nosso, ele falou, que é da Giro Corpo, inclusive, gente boa, ele falou, não, tem outra sala maior, que tinha 2 andares. Tal. Aí a gente botou o primeiro andar inteiro, era um galpão, e o segundo já tinha um escritório. A primeira vez que eu tive um escritório ali, só para mim, né? Só para minha equipe. E aí, foi continuando vendendo, e loja, e venda, e o estoque crescendo. E aí, nesse período, foi o período que a gente fez uma rodada de investimento com amigos e familiares. Mostramos esse crescimento, que estava bastante acelerado. E em quantos meses a primeira rodada? A primeira rodada, a gente terminou ela em outubro. Então a gente... Mas do começo para a primeira rodada, menos de um ano? Muito menos. A gente 6 meses. A primeira loja foi em junho e a primeira rodada terminou em outubro. Vocês estavam nesse crescimento mais ou menos assim, quantos mercadinhos já? Nessa época a gente estava com 20 mercadinhos, 17, 20 mercadinhos. Mas com vários contratos fechados. A gente vai bater 30 seja, até o final do... o primeiro foi junho. Primeiro foi junho. Final de junho. Quase julho. Aí você teve julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, saiu de 1, em 4 meses estava com 20. Exatamente. Caramba. É muito rápido. Muito rápido. E aí, a gente fechou 30, a gente abriu 36 lojas até o dia 31 de dezembro de 2020. A gente foi ali na E na cidade não tinha ninguém fazendo, né? A gente foi o primeiro, né? Mas logo depois já surgiram alguns, né? Alguns players bem bacanas também. E aí... Então foi realmente vendendo e depois correndo atrás do prejuízo. Agora a gente precisa de um carro maior, a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de capital, porque a gente está crescendo pra caramba. Porque o mercado autônomo, ele demanda ali o CAPEX, o investimento, né? Você tem que estar comprando produto, né? Estoque, você tem que estar montando, tem que comprar geladeira, enfim, tem... Fora a questão, como você falou, operacional, tem que ter CD, tem que ter toda a logística. E isso aí vale uma dica aí para o pessoal que é empreendedor, quer montar empresa. Estoque é sempre um problema, tá? Então é difícil
lidar com estoque, então mexer com serviço é um pouco mais fácil. Porque realmente, à medida que você vai crescendo, você vai ter que comprar mais estoque, então você vai gastar dinheiro, você vai ter que comprar mais equipamentos, seja para o nosso caso CD, como também para as lojas, e vai aumentando, e você vai aumentando. E mais carro, de repente a gente precisa de mais um carro. Enfim, mas aí a gente fez a primeira rodada com nossos amigos e familiares, e a gente montou um galpão ali no centro. Aí sim, agora já um galpão, um espaço grande, né? E aí também já um desafio interessante foi que eu nunca tinha feito um galpão. E ele estava totalmente assim, abandonado. Então eu tive que reformar todo, montar toda a estrutura, né? Para conseguir a gente migrar, né? de galpão. E friozinho na barriga, né? Porque você está montando um negócio novo ali no meio de uma cidade que você não conhece. Né? Eu sou de Salvador, não conhecia. E aí foi um período bastante... com bastante adrenalina. Mas a gente fez, né? E deu tudo certo. A gente montou um galpão bem bacana, fizemos a mudança, né? Que foi ali por volta de final de janeiro, começo de fevereiro de 2021. E continuamos a expansão. E continuamos sempre com lojas próprias, né? Que é um ponto bem importante. Então, é sempre isso. Fazendo e depois correndo atrás. Cara, qual foi o primeiro ponto de inflexão da empresa? O momento que você falou, cara, se eu tivesse ido para a esquerda e não para a direita, ou direita e não para a esquerda, eu não estaria aqui contando essa história. Qual foi o primeiro momento que você se viu com a necessidade de tomar uma decisão que você sabia que ia mudar o rumo de como você vinha tocando o negócio? Ou então você, olhando para trás, percebe que foi aquele momento, porque muitas vezes a gente não sabe, né? A gente está vivendo o dia a dia, é tudo muito nebuloso, mas quando a gente olha daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, você fala, cara, se eu não tivesse tomado aquela decisão, tivesse feito aquilo, talvez hoje a história seria bem diferente. Pronto. Logo em 2021, quando a gente já montou o galpão e continuamos aceleradíssimos, né? Montando loja uma atrás da outra, a gente foi indo tracionado e a gente tinha um plano. A gente tinha um plano muito desenhado que era... A gente queria captar com fundos de investimento de Venture Capital. A gente queria seguir o chamado VCPF, caminho dos VCs. Aquelas rodadas maravilhosas que a gente vê lá nos Estados Unidos, Uber, Airbnb, né? Aquela galera. A gente queria estar nessa turma. E aí... e realmente, se você olhasse os gráficos, estavam tão bonitos quanto qualquer empresa de começo ali, né, de tamanho. Se você olhasse o tamanho da oportunidade, tudo parecia... Era possível. Era possível. Tanto era uma época que o mercado estava bom também, né? Estava muito bom. Pra exatamente. Você levantar, juros foi lá para baixo, então estava todo mundo levantando super bem. Plena pandemia. Aí a gente foi... E a gente acionamos rede de contatos e conseguimos marcar as entrevistas com cada VC, os melhores aí do Brasil. E assim, não tivemos, só não. Sério, cara? Foi, só não. E aí hoje a gente até sabe por quê, porque já existia uma empresa que já tinha conseguido investimento, que a gente não sabia, só foi se revelar depois. Então uma empresa do nosso setor recebeu investimento de Venture Capital, que é um concorrente nosso. Então aí eles meio que se fecharam ali, né? Vamos ver o que eles esperaram, né? aquele investimento seguir. E tudo bem. E aí fomos indo e chegou um momento que eu olhando para o caixa, eu disse, olha... já chegamos ali por volta de 100 lojas. Eu disse, olha, acabou, não vou mais abrir lojas. A gente até tinha condições de fazer mais umas N lojas. E a gente vai ter que, já que a gente não vai levantar o capital que a gente precisa para dar um grande salto, vamos mudar então a estratégia. A gente vai fazer um modelo de licenciamento, ou que seria o equivalente a uma franquia, né? Para chegar no modelo de software, que é o nosso end goal, né? E aí isso foi um ponto de inflexão, porque a gente foi obrigado, a gente sempre teve isso como plano lá na frente, mas aí esse foi o momento que a gente foi forçado a fazer, né? Foi forçado. E aí porque o custo administrativo começou a ficar muito alto de estoque, foi isso? Estoque, né? Não tinha, para você crescer no modelo de lojas próprias, cada loja vai custar seus 30 mil reais. Então, cada lojinha você tem que ir investindo. Né? E depois esperar ali 12 meses para receber esse dinheiro de volta. Né? Entendi. Então, você tem um limite de expansão, a não ser que você capte os recursos que a gente não conseguiu. Então, o payback por loja era de média 12 meses? 12 meses. Depende muito da loja, depende da operação. Uma loja bem sucedida, né? Bem sucedida. É porque a nossa estrutura também era um pouco mais pesada do que, por exemplo, de um licenciado, né? Que não tinha galpão, não tinha carros. Nossa faixa lá do imposto já estava, né, a faixa que paga um pouco mais de imposto. Então, era um payback aí de 12 meses. E aí isso já foi um ponto de flexão e a gente então disse, vamos acelerar o software. A gente já estava desenvolvendo o software desde o começo, era nosso objetivo. E aí foi na conversa com o Yuri, né, no almoço, que a gente explicou para ele, né, que a gente estava pensando, que a gente ia parar de crescer e ia desenvolver o software. E aí o Yuri deu a sacada que mudou o jogo. Essa foi a grande mudança, o grande negócio. Que ele falou assim, cara, por que você não pega o software que você já tem de terceiro e sublicencia? Né?
Cara, aí pronto. A gente saiu, ele sempre lembra disso, que a gente saiu do restaurante, foi direto pro escritório. Uma semana depois a gente já estava vendendo licença. Né? Isso aconteceu. E mudou o jogo totalmente, porque aí a gente encontrou um caminho de crescimento muito claro. Isso tinha tudo a ver com o que a gente tinha pensado em relação ao software. A gente queria o software e aí esse modelo casava. Porque a ideia inicial era muito ingênua. Era de montar as lojas com software terceiro e depois trocar para um software que a gente ia desenvolver. Ia demorar anos para fazer isso. E aí a gente iniciou o licenciamento com o software terceiro e continuou desenvolvendo nosso software até que a gente finalmente conseguiu lançar nosso software próprio já no ano seguinte, 2022, ali por volta de fevereiro. Cara, muda muito, né? Porque você tinha um grande estoque, um grande, certo, operação ali de distribuição, né, de tudo. No momento que virou licenciado, eu entendo que o licenciado ele compra o próprio produto, ele estoca o próprio produto. Você não precisou mais do galpão, então? Exatamente. Na verdade, na mudança, né, a gente fez um piloto. Então, a gente começou a vender ali o licenciamento. Já existia uma demanda, muitas pessoas já vinham procurar a gente e a gente já ficava observando. Então, a gente só montou o modelo ali de licenciamento e a gente começou a vender. E a lógica é muito parecida com a franquia mesmo, né? A gente vai dar a marca, vai dar o suporte e vai dar o sistema para o cara. Né? A gente vai trazer o expertise, ele monta a loja dele, a gente não se envolve na operação. E a gente foi andando com esses dois modelos. Um embrionário ali que estava começando a surgir, que era esse de licenciamento, e um que estava um pouco mais, né, consolidado, que era o de lojas próprias. E aí, foi interessante, porque aí, em algum momento, começou a engatar o negócio do licenciamento. E aí você fica numa dúvida, que eu acho que muitos investidores vão passar aí quando forem pivotar, que e aí, mantém os dois ou mato? Sim. Em resumo, a gente optou por matar 100%. Eu disse, cara, chega, a gente vai acabar, porque hoje a gente não tem energia para tocar dois negócios. Sim. Tem que tocar um negócio muito bem tocado. Já é difícil tocar um, mas é difícil tocar dois, crescendo, né? Talvez o cara que tenha negócios ali que são, né, estagnados, talvez é mais fácil, mas certamente a gente entendeu que ali teria muito leite para tirar e a gente tinha então só que resolver como terminar as lojas próprias. Então o que a gente fez? A gente fechou algumas lojas, as lojas estavam pequenas, deficitárias, e as lojas grandes, que doía muito né, você se desfazer dessas lojas, era bastante sofrido para a gente, mas a gente encontrou um caminho também, que era o quê? A gente vendeu para os nossos próprios licenciados. Um caminho que a gente achou. Isso aí criou um mercado que a gente não sabia que existia, de venda de lojas formadas, lojas prontas para licenciados, que havia uma demanda, inclusive, tão grande quanto de licenciados que querem montar lojas do zero, né? E a gente acabou vendendo todas as lojas em algum momento, e aí, no final, hoje, a gente não tem lojas próprias, a gente 100% licenciamento. Então, acho que a lição aí, né, já que a ideia do podcast é trazer algum conhecimento, é foco, né? Então, a gente... Sim. Foco e um pouco de não ter medo de deixar as coisas para trás. Aquilo que tá ok, você tira. O que tá muito bom, você foca. Foi isso que a gente fez e deu muito certo. E é engraçado que tem, assim, várias analogias com o nosso negócio também, né, Saulo? Porque no começo, o Ian estava contando que ele e o Léo iam apresentar para os condomínios e a receptividade era muito boa, né? Mas, querendo ou não, você leva ali também um tempo para poder fechar. O síndico vai te fazer um monte de perguntas, às vezes que... No começo, tudo bem, é normal até você não saber, porque você está aprendendo, né? Mas depois você já fica mais fácil, mas querendo ou não é uma venda tão simples quanto uma adesão que o cara vai lá, clica e está pronto, né? Isso. Você tem que instalar, tem todo um tempo de logística, de treinamento, onboard, para o negócio rodar bem. No nosso caso também, quando a gente apresenta energia por assinatura, normalmente a gente está levando algo bom, é uma economia, o cara não vai investir nada, não muda nada no apartamento, na casa da pessoa. Só que existe um grau de consciência que ainda é baixo para o nosso tipo de mercado, né? Então traz muita dificuldade de entender. Então a gente, até hoje, né, menos do que antigamente, mas ainda tem um pouco de falta de velocidade, às vezes, pela consciência. Por isso que a gente faz muito conteúdo também para poder disseminar um pouco, né? Fazer essa educação energética para poder facilitar o nosso processo de conversão. E quando o Ian falou agora que começou a vender lojas performadas, eu pensei nas usinas performadas. Sim. Né? Porque tem muito integrador, muito empreendedor, investidor que faz ali a sua usina, aí, que é o processo tradicional. Contratar a Sânia, a gente vai atrás de cliente, a gente vai fazer a gestão, só que isso vai levar um tempo, né? Então, do dia que você colocar o dinheiro no negócio até você ter o primeiro retorno, às vezes vai levar 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? Dependendo do tamanho da operação. Mas existe um mercado secundário também, que é o que o Ian falou, que, cara, tem usina que já está performada, está com o cliente, está rodando bem, está na nossa gestão e, às vezes, o cara, por algum motivo, teve uma dificuldade, ou então ele tem várias usinas e ele quer vender só uma,
ele coloca Isso. ela à disposição do mercado, o mercado compra pagando um ágio, pagando um prêmio para ele, né? E aí ele tem liquidez para fazer outras coisas. Então, é sempre muito legal, quase todo negócio a gente consegue ver quase analogias, todo. Não, né? e isso que você falou de abrir mão das lojas próprias como uma decisão difícil, cara, eu fico pensando que, tipo assim, pô, foi a venda que você fez, foi o cara que você convenceu, foi a pioneira, e aí um dia... E é o que tá ganhando, é um e negócio que tá dando certo. Aí um dia, muito pouco tempo depois do dia que você lançou, você tem que decidir abrir mão daquilo. Cara, muito difícil. A gente já teve regiões que a gente fala assim, cara, tá crescendo muito tal estado, vamos dominar o Brasil. Já teve na nossa trajetória, fala assim, cara, vamos consolidar o Nordeste, abre mão daquele estado tal que estava indo super bem por uma questão de foco e tal. Então, essas decisões difíceis, elas são difíceis porque muitas vezes elas não são tão óbvias, né? Tipo, quando uma coisa está dando muito errado, assim, obviamente, desliga e tal. Tem uma coisa que fala assim, cara, não é que está dando errado, tem outra coisa que vai dar mais certo. Exatamente. Então, vamos apostar naquilo que está dando mais certo e abrir mão daquilo que está indo, às vezes, muitas vezes, bem até. É difícil demais, cara. Não, é muito difícil, mas é absolutamente necessário. Sim. E qualquer coisa, qualquer decisão nesse sentido, né, que você posterga, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. E qualquer decisão que seja no sentido de manter 2 ou 3 ou N iniciativas, você está perdendo foco e perdendo potencialmente dinheiro mesmo também, receita, porque energia, você, né? energia, Tempo você de pensar podia estar acelerando o negócio, que vai ser muito mais... É muito claro, era muito claro para a gente que o futuro estava no licenciamento, estava no software. Isso era sempre foi, na verdade. Na verdade, olhando para trás, nossa estratégia foi muito clara, porque a gente queria montar as lojas próprias para aprender, para virarmos empreendedores, para diminuir o risco. Tem vários motivos, mas assim, estava muito claro para a gente que esse modelo ia ser o campeão, o modelo de software, né? Então, realmente, no final, foi só um receio. Acho que aí você é uma coisa que você vai desenvolvendo à medida que você vai ganhando casca como empreendedor, tendo coragem para tomar decisões cada vez maiores e mais difíceis. Sim. Então, essa foi uma delas, mas hoje já é muito claro para mim quando eu vejo tem 2 iniciativas, eu vejo que uma, legal, deu certo e tal, mas não é um negócio, você já mata e tudo bem, entendeu? Sim. Então, acho que é importante ter isso sempre fresco na cabeça. Só para fazer um ponto de situação, me dá um pouco dos grandes números aí, os big numbers da in-house hoje, assim, quantos licenciados, quantas lojas, não sei como é que você mensura. Pronto. Quantos estados? A gente hoje está em praticamente todos os estados, acho que isso só não está em Roraima. Está em todos, estamos em todos os estados. Federativos. A equipe de suporte já deu a dica. Que atende ali os clientes, né? Eu fico ali mais na parte de software. Então, em todos os estados, são mais de 3 mil licenças vendidas. 3 mil? Mais de 1.500 licenciados. Temos mais de 800 mil clientes já atendidos na história. Recorrentes aí dá cerca de 400 mil todo mês. E é isso. Recorrentemente, 400 mil clientes únicos ou cuponagem? Clientes que acabam interagindo com o nosso sistema naquele mês, né? Todo mês aí e único, sim. Tu tem ideia de qual é a recorrência mensal de compra? Com certeza, 4 vezes por mês, uma vez por semana. Uma vez por semana, pelo menos, na média. E assim, só que tem uma distribuição muito grande. Tem gente que vai comprar quase todo dia. Uhum. Aí tem aquele cara que vai comprar uma vez por mês e vai ter o comprador esporádico, né? O visitante. Mas na média fica 4 vezes. Cara, absurdo, e isso é uma coisa curiosa, porque eu estava conversando, inclusive, com um investidor meu, que são poucas empresas que você tem interface tantas vezes quanto a nossa. Sim. Né? Tem uma frequência muito alta. Uma frequência muito alta, né? Se você for ver você tem as Big Techs, obviamente, mas depois você tem a Uber e tal, e a nossa, para quem usa, tá ali. Sim, ela tem bastante touch points. Eu acho bastante interessante. Mais do que um banco, às vezes. Já está rodando quanto na plataforma, em reais, assim, de valor grosso de venda? A gente espera esse ano chegar perto de 200 milhões de reais de GMV. Caralho. Você já é uma grande rede, comparado com redes de varejo de supermercado, você já é uma grande rede de supermercado, cara, assim. Como se fosse eu penso dessa forma. Assim, né? Um mercado descentralizado. Eu penso dessa forma, exatamente. Eu uso essa métrica na minha cara. cabeça. Que legal. E é tudo condomínio? Não, a gente trabalha também com empresas, academias, qualquer lugar onde as pessoas que estão lá dentro sejam identificadas, a gente potencialmente pode trabalhar. A parte de empresas aí ela está acelerando bastante, concorrentes também já estão olhando, vendo que tem bastante oportunidade e o pessoal está começando mais, né? As empresas estão buscando, então também é uma fonte de crescimento aí. O que é que tu vê de, assim,
Como é que você projeta o futuro? Onde é que tu vê as oportunidades desse mercado? Desculpa que eu não lembrei. São quantos anos já de vida? 5 anos. 5 Fizemos anos. agora, dia 26 de pouco, né? Agora que você quebrou aquela barreira de sobrevivência do empreendedor brasileiro, né? Exatamente. Para onde é que vai esse mercado? O que é que tu está vendo de oportunidade? Pronto, ele é um mercado que ainda está muito pouco penetrado. A gente estima aí que dá para multiplicar pelo menos por 4 a 6 vezes nos próximos anos, só número de lojas frente ao que tem hoje. Mas só que esse mercado que tem hoje, né, o número de condomínios também está crescendo. Então ele vai continuar crescendo. Então acredito que ele vai chegar aí da ordem de 10 bilhões de reais de vendas aí nos próximos 5, 7 anos, é o que deve girar no nosso setor, e ele vai continuar crescendo. Falando de oportunidades, existem oportunidades ainda dentro aqui do Brasil, que é basicamente desenvolver as tecnologias, porque as tecnologias para esse nosso setor não existiam, né, há 5 anos atrás. Então a gente ainda está desenvolvendo, os nossos concorrentes e in-house está desenvolvendo as tecnologias necessárias. Eu acho que tem uma parte muito bacana aí, muita oportunidade em segurança, porque as lojas elas são autônomas, né, não tem ninguém lá para fazer a segurança, são tudo feito por câmera, e as câmeras têm suas limitações, os sistemas, integrações, etc. Isso ainda não existe uma solução ainda ideal. Eu acho que tem uma oportunidade muito bacana em cima disso. Essa parte de PDV também está sempre evoluindo, agora com as IAs, de repente outras formas de interagir com os clientes. Acho que isso é bem interessante. E tem também a oportunidade de exportar esse modelo. Né? De exportar. De exportar, né? Alguns players já estão exportando, né? Principalmente para os Estados Unidos, mas tem outras oportunidades aqui, tem México, a própria Argentina, que também são coisas bem interessantes, porque, como eu falei no começo, ali, é um modelo essencialmente brasileiro. Ele surgiu aqui dentro. E realmente, eu acho que quando o mundo conheceu esse modelo, acho que vai achar bem interessante. Eu fico curioso eu fico imaginando um estrangeiro, quando chega aqui, né, vai no condomínio, ele nunca viu, e ele tem essa comodidade, ele deve ficar, cara, como é que isso não tem? Porque né, não tem lá fora isso? Não como aqui. Assim, em alguns lugares ali você já vai encontrar nos Estados Unidos, ali na Flórida, porque alguém que viu já buscou, né? Algumas pessoas que já exportaram, mas em geral não existe, não. Só a gente. Esse modelo, assim, né? Pensando alto aqui, me parece que ele foi um modelo muito motivado, talvez pela mudança de comportamento também ali na pandemia, né? Porque as pessoas se viram presas, enfim, nos seus apartamentos. Era muito difícil você sair, você tinha que sair com máscara, você tinha que sair com álcool, você tinha que lavar todas as compras, enfim, era uma loucura para você entrar e sair, tinha horários específicos. E no momento que você tem a comodidade de ter ali dentro do seu condomínio, né, que você só faz descer o elevador, paga ali também de uma maneira facilitada, você não precisa pegar uma fila gigante em caixa nem nada. Parece ter facilitado e ter trazido essa comodidade, né? Comodidade para as pessoas, porque quando eu olho modelos de negócio, me parece que, e principalmente esse do mercado, ele ocorre muito devido ao comportamento de como as pessoas daquela época estão lidando, né? Sim. Tu vê algum tipo de mudança de comportamento assim que, cara, parece que as pessoas estão vindo mais para esse modelo? Tal, um exemplo. Talvez as pessoas daqui a pouco queiram receber tudo em casa. Então, ter um last mile também de sair do mercadinho para o apartamento. Sei lá, viajando aqui. Mas o que é que tu tá vendo de mudança comportamental? Tem alguma coisa assim que está na cabeça de vocês também? Porque a expansão, eu entendo que ainda existe um mercado muito grande a capturar, né? Mas tem algo que vocês acham que daqui a 5 anos muda significativamente o que vocês fazem e que talvez você tenha que ir para um outro patamar, para uma outra forma de atender esse cliente? Excelente pergunta, né? Falando, até vou só puxar primeiro da pandemia. A pandemia foi um grande catalisador do processo, mas muito no sentido do processo comercial, para o síndico. Porque se fosse antes da pandemia fazer uma venda para um síndico, seria muito difícil, porque ele ia querer que eu fosse lá presencialmente. Quando fechou a pandemia, estava todo mundo se acostumando ali para o Zoom, e a gente conseguiu fazer tudo remoto. Por isso que eu, né, estando aqui no Brasil, meu sócio nos Estados Unidos, a gente conseguiu montar a primeira loja aqui em Fortaleza. Então foi esse catalisador. Mas na verdade, você está certíssimo no que você falou, porque exatamente são macro tendências que estavam acontecendo. Nubank lá atrás, quando ele popularizou o cartão de crédito, foi uma macro tendência. Né? Você está vendo, o aumento da criminalidade, as pessoas querem ficar mais reclusas nas suas casas, também é uma macro tendência. Mais condomínios clube, condomínios que têm mais serviços, mais uma macro tendência. Quando você soma, aí vem as tendências tecnológicas, cada vez mais as pessoas aprendendo a usar o autoatendimento. Juntou tudo, no momento startou e
criou-se esse modelo de negócio. Então, aí já fica uma dica aí que realmente essas macro tendências são super importantes se você quer saber a longevidade do seu negócio. Então, olhando para macro tendências do nosso negócio, eu acredito que as pessoas vão querer cada vez mais comodidade. E o que isso já impacta hoje no meu dia a dia é que os sistemas de pagamento são cada vez mais modernos, mais touchless, né? Antigamente você passava o cartão, botava a senha, agora você já encosta, agora já é seu celular, agora já tem o Pix, daqui a pouco vai ser um digital ou ocular. Então essa parte de pagamentos é uma coisa que eu estou vendo que tá mudando muito e eu não sei, né? Eu acho que no final das contas você vai chegar lá, a tela vai olhar para você e já vai saber tudo sobre você, já vai trazer os produtos que você quer, né? Então eu acredito que é mais nesse sentido de pagamentos estarem cada vez mais touchless e também você cada vez mais conhecer do seu cliente, que está conectado. As pessoas querem a coisa mais fácil possível, mais simples possível. E isso está realmente está muito rápido, porque para a gente, quando surge uma tecnologia nova de pagamento, eu tenho que implementar, não é verdade? Então já surgiram algumas. Pix aproximação surgiu agora. Novidade, teve que já implementar. Então, mais comodidade, mais soluções de pagamentos touchless e mais você trazer para o cliente aquilo que ele quer antes mesmo dele saber, né? Antes mesmo dele pedir. Então, por exemplo, eu sei que o que é que o cara, como ele vai 4 vezes por mês, eu sei que ele bebe Coca-Cola toda sexta-feira. Né? É muito fácil para mim ir lá e colocar para ele. Né? Hoje a dificuldade é porque ele gosta de ir no Totem, e aí a gente ainda não busca identificar o dado dele no Totem. Mas no momento que ele botar o CPF dele, eu já vou botar lá, essa coquinha, pronto, beleza. Quer resgatar o seu carrinho, a gente já faz isso no aplicativo. Então, hoje, no carrinho, você pegar um aplicativo, ele já guarda tudo, ele já pergunta, você quer resgatar o seu último carrinho? E funciona muito bem, porque você realmente vai comprar a mesma coisa, é o normal, né? Então, são essas aí tendências que eu vejo de comportamento ali pro nosso setor. Acho que isso, no final das contas, para a gente é positivo, porque a gente não tem muito mais como chegar perto do cara. Não tem como, já tá abraçado ali. O cara tá de pijama, tá falando com a gente tá bastante próximo, então não vejo a gente indo mais próximo. Então é o limite da comodidade, a forma que a gente pensa, né? Sabe uma semelhança que eu vejo com o que a gente faz aqui na Sunny? É que energia por assinatura, por exemplo, ele é um produto, principalmente para apartamentos, que tipo assim, por que não? Por que você não tem energia para assinatura? Por que você não paga nada? Você está pagando a energia mais cara que tem no mercado, que é da sua concessionária. Você está abrindo mão de pagar um fornecedor mais barato ali, né, do mesmo produto que você já consome, em tese. E nosso desafio é criar o efeito, cara, de educação, de popularização, de desmistificação. Esse é um dos motivos que a gente faz aqui conteúdo. Para o cliente final, energia para assinatura, mas também para o investidor que gera ali a oportunidade dos créditos para os clientes finais. Tu vive o desafio da educação? Como é que tu lida com isso? Como é que é o go-to-marketing, de repente, do teu negócio? Ou o teu licenciado educa o mercado por você? Como é que é isso? Pergunta maravilhosa. Olha, vamos lá. Essa pergunta é muito boa e realmente tem tudo a ver com, né, as empresas, né? Porque ambos os conceitos da sua empresa como da minha são conceitos que são muito novos. O pessoal não conhecia. E eu acho muito engraçado que às vezes a gente vai falar com um licenciado, né, ou até um lead, alguém que quer virar licenciado, ele diz assim, poxa, Ian, mas hoje tem muito já mercado, será que já não está saturado, não tem uma preocupação? Aí eu penso assim, quando eu montei a empresa, que eu dizia assim, cara, difícil é que eu não tinha nenhum, que eu tentava explicar e as pessoas nem sabiam, não tinha demanda. Né? Então, quando você não tem demanda, cara, é muito mais difícil. Não existe coisa mais cara do que comunicação. Eu sempre falo isso na empresa. Coisa mais valiosa, o nosso superpoder é a comunicação, e não existe coisa mais cara na empresa. Se você olhar qualquer DRE de qualquer empresa, vai estar lá, marketing, vendas, que na prática é comunicação, tende a ser o gasto maior. E realmente, no começo, quando você está lançando qualquer produto, é muito difícil. E sim, a gente teve que educar, a gente tinha que explicar em detalhes, e gastava-se muito tempo, perdia-se muitas vendas, e hoje já é outra realidade. Hoje, né, o mercado condomínio popularizou muito rápido, ele tem essa característica de, né, estar ali no varejo, as pessoas já entendem, às vezes não precisa nem explicar muito. Não, já vi na casa de meu amigo e já quero buscar. Então, respondendo a sua dúvida, sim, com certeza,
a gente, primeira coisa, a gente sofreu com isso, a gente entende a dificuldade e também mora uma dica, né, para os empreendedores, que na verdade é mais fácil você empreender em algo que já existe um caminho aberto. Você não quer entrar num mercado saturado, sem dúvida. Mas se alguém já foi lá, já pelo menos quebrou a primeira barreira, já abriu o mercado para você, é sem dúvida mais fácil. Você pode até perder um pouco de rentabilidade. Talvez o primeiro consiga, seja mais rápido, tem algumas vantagens, a depender do setor, mas é caro, é complicado, é difícil você explicar, educar os seus os clientes quando eles não conhecem o produto. Então, sim, a gente apanhou bastante. E aí, o que a gente fazia, né? Boas apresentações, um time comercial muito bem treinado, muita foto, muito vídeo, muito material, um Instagram bastante rico ali para apresentar, uma ferramenta importante, né? O Instagram, desde o começo, a gente utilizava para explicar o conceito. Então, sim, é um desafio. Uma curiosidade agora que me ocorreu. A primeira empresa que você viu foi lá em Porto Alegre, certo? Se quiser ter uma história maravilhosa sobre essa empresa. Mas ela ainda existe? É uma história maravilhosa. Por que não? Tá preparado para a história? Essa história é top. É tua. Vamos lá. Essa empresa se chamava Super Pocket. E era no condomínio da minha esposa, na época namorada. E assim, eu me encantei pelo modelo de negócio. E aí eu acabei conhecendo o empreendedor. E aí, esse empreendedor, conheci ele e tal. Só interagi com ele. E passou-se o tempo, passou-se alguns anos e tal. Um dia ele chegou até a gente, a empresa já andando bem. Tu já rodando bem. Já rodando, acho que 3 anos depois. Aí ele veio e ligou pra gente, queria marcar uma call. E aí, quando ele fez a call, ele falou que estava querendo vender a empresa dele. Ele queria vender a empresa, aí perguntou se a gente queria comprar. A gente, na época, não, porque eram lojas próprias, a gente já estava no licenciamento. Sim. Fast forward, 2025 agora, a gente contratou ele. Mentira! Ele tá trabalhando na in-house. Que maneiro. Legal. Não é verdade? Legal, é incrível, cara. E por que? Disso, né? Exatamente. Primeiro porque acho que a vaga dele estava certa. Porque a gente ia contratar só pela história, né? De ter um cara como esse. Mas o cara, com toda a experiência, a gente disse, cara, imagina, o cara fez todo o ciclo. Porque, na verdade, no final, ele vendeu a empresa dele. Porque essas lojas próprias, você vai montando elas, e na hora que você quer vender, como eu falei, lembra que eu vendi todas? Cara, você consegue duplicar, triplicar o seu capital investido. Então, ele foi muito inteligente, ele vendeu essas lojas deles, aí depois ele teve um outro empreendimento que não deu certo, ele disse, cara, tô precisando voltar para o mercado, e vocês são excelentes, possíveis bons empregadores. E, realmente, ele está lá com a gente, hoje ele ajuda licenciados a capturar condomínios. Né? Então, a gente tem um time hoje que ajuda o licenciado para conseguir o ponto dele, que é sempre uma preocupação, né? O cara entra, licenciado, e aí como é que eu consigo um condomínio? Cara, a gente tem uma equipe de elite, e esse é um deles. É um cara que fez todo o processo. Isso, ele foi o primeiro de Porto Alegre, que trabalha com a gente. Isso, cara. Pois é. E pelo que eu entendi dos números que você colocou, cada licenciado tem, em média, 2 lojas, né? Hoje a gente vende, em média, 3 licenças por licenciado. Aí os licenciados vão abrindo à medida que eles vão podendo, tendo capital para investir, né? Aí a média hoje está 2 lojas por licenciado. 2 lojas por licenciado. Ele entra com um, depois ele faz a segunda, alguns vão para a terceira. Isso que eu acho que é muito interessante do nosso negócio. A gente fala lá na nossa apresentação, e é sempre muito transparente, que é um investimento de baixo risco e de baixo custo. E por quê? Bom, baixo risco é meio óbvio porque a gente vende produtos de primeira necessidade para o supermercado. Não tem muito mistério. Agora, por que o baixo custo? Porque você não precisa investir logo em 5 lojas, comprar, né, fazer um império. Não, você faz uma loja. Às vezes você tem loja que quer investir R$15 mil, mais a licença ali, bota mais 15 para arredondar, gastou R$30 mil e você já começa a empreender. Aí você bota o seu pé, vê como é que é, não deu certo, vende, deu certo, monta outra. Se capitaliza e já monta outra. Então, nossos licenciados, eles vão gradualmente. Então, muita gente entra lá, vou comprar 2 lojas só. Aí faz a primeira loja, faz a segunda. De repente, ele vai comprar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, quando vê o cara não para. Começa. E, de repente, ele já acha uma muito grande, ele não tá sem capital para investir, ele já vende uma menor, pega o dinheiro e já faz uma maior. Inclusive, hoje mesmo a gente está fazendo negócio exatamente assim, né, da cliente. A cliente estava querendo se capitalizar e estava querendo vender para pegar uma loja maior que ela queria pegar. Então, é isso. O investimento, ele tende a se pagar e é isso. Cara, quando a gente pensou em expansão pela primeira vez, expansão mesmo, assim, do tipo, vamos atacar o mercado sul-sudeste e tal, a gente estando aqui no Nordeste, a gente sempre entendeu que o transformador disso é o integrador solar. O integrador solar ele é um empreendedor, assim como a gente, numa escala diferente.
E ele vive as dores do empreendedorismo. E ele é o cara que, tipo assim, ajudou a Sunny, ajuda todos os dias. A gente valoriza muito o nosso relacionamento com os integradores. E eles traduzem a realidade da região dele. O integrador do Rio Grande do Sul, ele me traz informações que eu não conheço. O integrador de Minas Gerais mostra, cara, outro cenário, porque cada estado tem cenários distintos de educação do mercado, de como está sendo desenvolvido, tarifas mudam. Eu fico pensando assim, o teu licenciado, ele é um cara que ele entende qual é o mix dos produtos ali do mercado, como que eu imagino o seguinte, os 5 P's do marketing, o ponto deve ser um dos principais, porque assim, tu tem uma tecnologia boa, tu tem um layout bom, tu tem um síndico, que tem isso também, né? O síndico às vezes ajuda ou não ajuda tanto, Isso. mas como é aquele condomínio? Tem quantas torres? O público, cara, é um público X ou Y, deve variar muito para ter sucesso aquela loja, né? Sim, com certeza. Na verdade, esse é um dos nossos produtos, né, que a gente oferece para o nosso licenciado quando ele entra, a gente dá nosso software, nossa marca e a capacitação e o suporte. Né? Nessa capacitação, a gente compartilha com ele todo o know-how que a gente adquiriu. E não foi pouco, porque a gente chegou a operar 120 lojas próprias. Então, a gente pisava, a gente ia no condomínio, a gente estacionava o carro, a gente fazia abastecimento. A gente conhece um pouco do nosso segmento. E, claro, hoje a gente também tem informação de todos esses licenciados com lojas abertas, Brasil afora. E nós estamos presentes em todos os estados. O que é que a gente faz hoje? A gente já tem o planograma, o mix de produtos padrão para cada cidade. Então, quando o licenciado ele entra e vai montar a primeira loja, eu já trago para ele um mix desenhado ali daquela cidade. Que é diferente de outros. Que é o mais próximo. E aí, a partir daí, a gente tem também pesquisa, um formulário pronto que ele pode passar para os moradores, que é a chamada pesquisa quantitativa. E, claro, você vai conversando com os moradores e eles vão dizendo o que eles vão pedindo e você vai colocando. A gente fala que é o Pareto, né? A gente entrega os 80%, né, de acerto e você vai só fechar o gap dos 20% com o passar do tempo. Então, os mix, eles são... Então, a gente já entrega para eles. E eles realmente variam muito de cidade para cidade, né, de condomínio para condomínio. E é como se o condomínio tivesse uma personalidade. Cada condomínio tem uma personalidade. Né? Um bebe mais Coca-Cola, outro bebe mais Guaraná, um bebe mais cerveja Heineken, outro bebe mais cerveja Amstel. Tem uma distribuição interessante. E o legal é que isso, quando ele monta a loja, ele vai fazendo as trocas dos produtos até que chega um momento que ela estabiliza. Porque no momento que você descobre que o Yuri bebe o Guaraná numa recorrência de 4 vezes por mês, o meu trabalho, nosso trabalho, passa a ser simplesmente garantir que aquele produto está lá disponível. Mas eu não vou ficar trocando. Se eu trocar, ele vai ficar chateado comigo. Sim. Entendeu? Então, ele tende a estabilizar. Então, aí acaba ficando até mais fácil depois de 3, 4, 5 meses de operação. O empreendedor fica mais tranquilo e pode só seguir ali em regime permanente. É mais ele fazer a promoção, né? Eu trabalho aos 4 P's. Esse de produto já está estabelecido. Ele só trabalha ali a promoção, né? O preço. Sim. E, claro, garantir ali a praça dele, que é basicamente colocar o produto em estoque. Perrengue, cara. Qual foi o perrengue que você quer contar? Ou quais foram? Eu acho que todo empreendedor, né, passa por momentos ali que você quer desistir, momentos muito difíceis na empresa. E quando as pessoas vão falar sobre o empreender, poucos estão dispostos a contar esses momentos, né? Todo mundo só vê o glamour. E aqui a gente gosta de trazer a real, como é que foi apertando o parafuso lá, a mão suja de graxa, o que foi as merdas que aconteceram. Então, o que foi o momento aí mais difícil, mais desafiador que vocês passaram aí, que você pode compartilhar com a gente? Eu não vou dizer qual é o maior, porque são tantos. A gente teria que fazer 18 podcasts aqui só de perrengue. Inclusive, vai haver um perrengue cash só para falar, porque eu tenho muitos. Assim. Mas eu acho que, né, como você me explicou qual era a ideia desse podcast, eu acho que seria interessante compartilhar o que aconteceu, principalmente na fase de loja própria. Porque hoje em dia, quando a gente faz até uma reunião de all-hands, a gente sempre faz questão de mostrar para os nossos colaboradores que hoje todo mundo trabalha de home office, todo mundo trabalha digital, é software para lá e tal. Coisa muito bonita, né? Todo mundo acha legal e moderno. Mas, cara, a gente veio daquele negócio ali, chão e estoque, e galpão, aquela coisa bem complicada. Para eles não esquecerem que a gente passou por tudo isso. Inclusive para os nossos licenciados também, para eles saberem que a gente sujou a bota de barro. Então, uma situação bem difícil para mim, porque eu sempre me preocupei muito com as pessoas, né? Tanto os nossos clientes, mas principalmente todas as pessoas, né? Mas nossos colaboradores também é muito importante. Então, a gente tinha um galpão ali
Nosso primeiro escritório foi ali no João Cordeiro, e aí logo depois a gente foi para um segundo, como eu falei, né? Aí esse segundo escritório era muito simples, era um negócio assim, bem simples. Ele tinha uma garagem na frente e tinha um portão. Foi crescendo o estoque, a gente começou a botar estoque do lado de fora do que seria o galpão mesmo, e botou uma cobertura, e ficou só mesmo um portão relativamente frágil, protegendo. Na rua? Na rua. Ele estava fechado, mas era um portão facilmente arrombável. Sim. Como vamos saber já. Vamos descobrir já. Então, eis que um dia estava eu dormindo, né, lá na minha casa. Minha namorada na época estava viajando, estava totalmente sozinho. E aí toca o telefone, 3 da manhã, e aí era a polícia. Me ligando e dizendo, olha, seu proprietário aqui, eu falei assim, arrombaram aqui. Caramba. Aí eu saio, desço, pego o meu furgão. Caramba. Furgão, não era um carro de que vocês podem, né, que as pessoas às vezes pensam, o empresário vai estar dirigindo. Não, era um furgãozinho branco. Saí com o meu furgão sozinho, fui lá, encontrei um cara de policial e a porta do galpão aberta. Rapaz, aí passa muita coisa na sua cabeça, né? Tipo, cara, o que eu tô fazendo? Putz, isso aqui, meu Deus, que perigo. E se fosse alguma coisa, se tivesse alguém, né? Será que esse cara vai voltar? Aí nisso eu falei, aí o pessoal pegou, eu olhei, eu vi que ele não tinha pego muita coisa. Aí eu fui, fechei, agradeci os policiais. E aí no dia seguinte, aí começa. Aí eu tive que botar, eu falei, caramba, segurança, aí, câmera, botei travas e tudo mais. Orientei também o time, mudei os horários, galera, vocês não vão sair mais agora, estender, não pode mais sair. E aí foi interessante, isso foi bom, porque quando eu fiz o outro galpão, que já era um lugar até mais estranho, aí eu já investi muito em segurança. Então aprendi com aquilo ali, com aquele fato. Muito, eu falava que era um bunker. Tinha uma inclusa no negócio, câmeras, tudo que é lugar, a gente ficava em cima, assim, via tudo. E também era muito rígido com os horários, com os colaboradores. Por mais que para mim era às vezes interessante para a empresa, né? Que às vezes a gente funcionasse mais tarde ou começasse mais cedo, eu não deixava. Porque eu disse, não, cara, segurança é de vocês, entendeu? Sim. Então foi um aprendizado, mas foi muito, muito real, muito real. Segurança é um negócio muito... quando você passa por isso... É traumático. Foi traumático. Então esse foi um dos perrengues aí. Existem outros, mas isso eu queria compartilhar mais para as pessoas saberem que esse tipo de problema no mundo real realmente acontece. A gente tenta se livrar depois, mas... é impossível. Cara, é difícil. Tem hora que você fica testando ali a sua resiliência, né? Porque às vezes... Parece que o universo, Deus quer testar ali o quanto você quer aquele negócio. Porque aparece cada uma que você fica assim, caramba, velho. Aí você, como você falou, você olha pra cima e fala, será que era pra eu estar fazendo isso mesmo? Tem uma história engraçada que minha esposa sempre recorda, quando meus pais vieram, né? Eu trabalhava numa empresa, eles não sabiam que eu tinha saído da empresa. E aí eles tinham muita preocupação, que eu trabalho, tinha um emprego muito bom e eu já tinha saído. E aí eles chegaram, e foi nessa época que eu ia contar para eles. E aí quando eles chegaram, eles foram visitar esse segundo galpão, não era nem o terceiro. O terceiro já era mais profissional, ficou mais bonito. O segundo era realmente muito simples, cara. Era uma casinha. Coisa. E aí, Simone, que é minha esposa, ela sempre comenta, pô, eu fui imaginando o que passava na cabeça dela, mostrando aquilo pros pais ali e tal. E eu sempre falava a mesma coisa. Eu falava, pra mim não passava nada. Nada, não tinha nenhum problema mostrar aquele galpão, porque eu sabia exatamente onde esse galpão ia me levar. Eu tinha muito claro, assim, tipo, cara, isso aqui é só um passo. No caso, era o segundo galpão. Vai ter um terceiro, depois vai ter outras coisas. Então, eu tinha muita visão, assim, não tinha dúvidas que aquilo ali era só... Eu tinha muito orgulho, assim, tipo, mostrei com o maior orgulho, olha isso aqui, eu montei isso aqui e tal. Então, eu acho que acreditar, né, no que você está fazendo ajuda muito a passar por esses problemas, esses perrengues. Né? Se você está na dúvida e tal, eu acho que fica muito mais difícil, acaba querendo desistir. Mas você diz, não, cara, isso aqui é só um etapa, faz parte, que empreendedor é isso mesmo, né? Uma porrada atrás da outra, e você vai criando casca, e depois toma ações, né? Como eu falei, ali já melhorou a segurança, que foi refletido lá na frente. Então tudo vai fazendo com que você fique mais, cara, mas mais forte. É isso, assim, a gente conversa nesses episódios do Energia de Dono, não é por dinheiro, às vezes não é por às vezes uma realização de curto prazo, é por algo maior, ou um impacto na vida, ou no mercado, ou uma transformação. Então, todo empreendedor tem um pouco desse sonho alcançável e eu vou buscar isso. E isso dá uma motivação, né, bicho? Um propósito, uma fé inabalável. Você não sabe nem explicar, às vezes racionalizar, você só sabe que, mas eu tenho que estar fazendo isso. Assim, no meu caso, né, eu sempre quis empreender. Desde que eu lembro, assim, eu sempre quis ser empresário. Sempre as pessoas que eu admirava, né, quando eu vi um tio empresário, assim, eu sempre me tratava para essa parte da vida deles, né?
Então, sempre quis, sempre era uma vontade minha. Para mim até é difícil entender as pessoas que não fazem. Nunca por que isso? Para mim não faz sentido fazer outra coisa senão isso, sabe? E tudo que eu fiz assim, toda a minha carreira, todos os meus estudos, foram sempre pensando, um dia eu vou ter minha própria empresa, vou fazer. Então, isso é uma coisa que naturalmente já me motivava. Uma coisa também que foi muito bom, assim, que deu muito certo, é que eu me lembro quando lançou o Uber, né, que eu achei um modelo maravilhoso. Porque para minha cabeça era assim, cara, ele está dando emprego para as pessoas. As pessoas agora podem... Pessoas que nem tinham, sabe, qualificação para fazer outra coisa, mas conseguem dirigir um carro. Eles vão ter uma renda. E eu achava incrível a escala e o fato deles estarem conseguindo ajudar essas pessoas, na minha visão, eu olho dessa forma. Eles estão ajudando. Que isso causa na decisão do empreendedor causa um impacto muito grande. Né? Exatamente. E aí, por sorte, porque eu não tinha previsto isso. Assim, eu me lembro de desejar ter uma empresa como a Uber, mas eu pensava, nunca vou ter empresa igual a Uber, né, obviamente. Mas, assim... Hoje, meu negócio ele tem essa característica, porque a gente pega pessoas, né? Muitas vezes a pessoa foi demitida, tem lá o FGTS dela, uma poupançazinha, ela bota ali e ela começa a ter as lojinhas dela e aí ela não precisa mais fazer outra coisa. Ou até ela consegue até ter isso aí, de repente, arranjar um outro emprego, entendeu? A gente tem um cliente, né? Que ele era um executivo de uma empresa e ele falou, cara, eu vou viver de renda. E aí ele tem 2 usinas com a Sany e tem 1 ou 2 mercadinhos com você. Olha aí o mix. Tipo assim, e toda vez que eu me encontro com ele, o que ele fala assim, da qualidade de vida. Porque ele falou, cara, tomei decisão muito acertada aqui, tipo, meu tempo de trabalho, minha carga horária, ela é a metade do que era quando tinha CLT. Então... Assim, eu fico pensando, caramba, olha o impacto. Esse cara trabalhou pra caramba pra ter grana pra montar uma usina, assim como trabalhou pra caramba pra ter grana e pra montar ali um modelo de mercado autônomo, né? Mas olha o impacto que a gente causa, né? Porque sozinho ele não ia fazer a usina dele, né? Não Com ia certeza, operar sim, daquela forma, nem ia tirar a renda do condomínio. Você trouxe a oportunidade de ele ter uma renda e também ter a liberdade dele, não é isso? Exatamente. É exatamente o que a gente fala. E é engraçado isso, porque eu falei, né, que eu queria sempre quis ser empresário. Eu nunca tinha pensado que eu teria liberdade, porque eu sempre pensei no empresário típico que vai para a empresa, fica o dia inteiro ali, e se eu fosse um empresário de sucesso, provavelmente ia trabalhar muito, então na minha cabeça não teria liberdade nenhuma. Nunca passou na minha cabeça isso. A verdade é que não. Se você tem uma empresa, você sabe muito bem disso, você tem uma liberdade, você tem um controle do seu tempo. Sim. Você pode até trabalhar muito, mas você controla o seu tempo. Sim. Então, para os nossos licenciados, é exatamente isso que a gente diz para eles e é verdade. Eles vão montar uma empresa do mundo real, que você vai ter a logística, que você tem que estar lá, mas você não precisa estar lá o tempo todo, porque ela é uma empresa de mercados autônomos. Então, ele vai gastar ali uma loja, por exemplo, ele vai gastar de 4 a 8 horas por semana. Para fazer a logística. Todas as outras horas ele vai estar com o celular, vai estar trabalhando no celular, como um empresário de uma grande empresa. Então, é só uma questão de ele saber administrar o tempo dele, ele vai ter uma liberdade que ele não vai ter no CLT, enfim. E eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho trazer essa oportunidade. A gente tem também muito caso de pessoas, por exemplo, tem 2 pessoas morando na mesma casa, aí elas compram a licença, aí uma delas tem um trabalho CLT, a outra fica ali ajudando. Sim. E aí, às vezes, eles alternam, sabe? No final de semana, um faz. Sim. Então, tem essa flexibilidade. Não compromete todo o tempo dela e eu fico muito feliz, sabe? De ver, hoje mesmo a gente recebeu um feedback muito bacana das pessoas que têm essa vida, o que é melhor, né? Elas consideram melhor, mais livre do que elas tinham ali na CLT e tal. O que você está construindo ali está ajudando outras pessoas. Exatamente. Não, ele ainda brinca comigo que ele fala assim, cara, o mercadinho é onde eu moro, que ele é morador do condomínio, que legal. E a usina é na chácara da família. Então, tipo assim, tá tudo empreendedor de casa. O cara não sai de casa. Esse é um home office assim, agressivo. Do home office. Cara, muito home office. O cara gosta do home office. Cara, caminhando aqui para o fim, se alguém quiser, sei lá, entrar em contato com a In-House ou se interessou em ser licenciado, conhecer, como é o processo, qual o canal aí que você tem, fala aí um pouco. Vamos lá, se você tiver interesse em empreender com a In-House, espero que queira, é um negócio muito interessante, está crescendo bastante, tem muita oportunidade, tem baixo risco, tem um tempo de retorno bastante interessante, esperado, permite que você tenha outro trabalho, você tem bastante tempo, bastante liberdade para poder gerenciar seu tempo. Você pode entrar no nosso site, inhousemarket.com.br, ou então no nosso Instagram, inhousemarket.br, né, @inhousemarket.br, e aí lá você preenche um cadastro e você vai ser atendido pelo nosso time que vai explicar
como é que funciona em detalhes, mostrar todo o financeiro, expectativa, e o que é que a gente oferece em detalhes. Nosso produto, nosso software, que é um software muito bem feito e desenhado especificamente para mercados em condomínio e empresas. E se, por outro lado, você for morador ou síndico, é a mesma coisa, mesmos canais, podem falar com a gente e também é só preencher um formulário que a gente entra em contato, vai apresentar também o projeto para vocês. A gente, inclusive, faz projetos arquitetônicos, entrega faz lojas maravilhosas. E não tem custo, né, para o condomínio, para a empresa. Às vezes o condomínio, a área lá onde seria o mercadinho, precisa de um ajuste, uma adaptação, coisa e tal. Você faz isso, é isso? A gente faz tudo. A gente entrega, não tem zero custo para o condomínio. E assim, as lojas ficam maravilhosas. Aí tem condomínios, assim, que é condomínio simples, nada, não tem nenhuma sala assim, exuberante, nenhum piso muito bom. Cara, a gente às vezes bota uns painéis assim que dão. Vira o ponto turístico do condomínio, entendeu? É uma questão de. Não é só instalar gôndola e geladeira. Às vezes, assim, se o condomínio tiver porte, assim, né, valer investimento, então se tiver um bom contrato, a gente consegue fazer investimento. Nossos licenciados, obviamente, juntamente com a gente, conseguem fazer lojas assim, bastante interessantes. Você fica bem bonita, agrega para o condomínio, valoriza o condomínio de verdade, né? Se fala até em de até 10% de valorização. Eu passei por isso, eu fui comprar um apartamento e eu deixei de comprar um apartamento porque não tinha um mercadinho. Eu falei assim, isso aqui não tem mercadinho. Não vou querer não, entendeu? Aí realmente pesou legal, porque a gente tá, hoje a gente estava com o mercadinho também, hoje a gente já está com o mercadinho também, no condomínio. A gente frequenta todo dia, praticamente, todo dia, não, mas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E realmente a gente não queria abrir mão desse luxo que você ter um mercado no seu condomínio. Então, quem quiser ter esse luxo aí no seu condomínio, estamos aqui em House Market prontos para servi-los. Boa. Cara, obrigado, velho. Obrigado. Vamos junto aí nessa jornada empreendedora. Acho que o que a gente faz aqui é suado, mas como a gente falou aqui, gratificante, né? Ter esses feedbacks, principalmente dos clientes, é muito bom. Eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo projeto, acho fantástico, o podcast acho irado, e vamos fazer mais aí, trazer meu sócio, botar outras pessoas. Com certeza, fazer o Léo. Edição aí com o Léo. Tem a Simone também. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Galera, ficamos por aqui, até a próxima. Abraço. Valeu. Valeu.